luzes apagadas, paredes finas e a certeza incômoda de que apartamentos não ficam vazios. Eles guardam, hoje, 4 apartamentos. 4 sinais de que o lar do oscilar pode estar só esperando você trancar a porta. Acompanhe as 4 histórias e me diga nos comentários se já passou por algo parecido. Vozes no vazio. Histórias e relatos sombrios. Relato enviado por Lucas Menes, 28 anos, São Paulo, SP, outubro de 2024. Achei esse depoimento num fórum de experiências paranormais, postado por um cara que disse trabalhar como programador. Ele apagou a conta logo depois, mas consegui salvar o texto antes. Pelo tom. Parece real demais para ser invenção. Olha, eu nunca acreditei nessas paradas de assombração. Sou programador, trabalho com lógica o dia todo, sabe? Mas o que aconteceu no meu apartamento... Cara, até hoje eu não consigo explicar. Mudei para esse prédio em março. Um edifício comum em Perdizes, 8 andares. Nada de especial. Apartamento 401. Home office integral. Perfeito, pensei. Tranquilo, sem barulho de escritório. Só eu, meu computador e silêncio. As primeiras semanas foram normais. Rotina de sempre. Acordar, café, trabalhar até a hora do almoço, mais trabalho, parar para jantar. Fim de semana eu saía. Via uns amigos, voltava. Vida comum de quem mora sozinho. Foi em abril que comecei a ouvir. No início achei que fosse alguém ao telefone. Sabe aquela voz abafada que vem através da parede? Era sempre de manhã, lá pelas 9 horas. Uma voz masculina meio monótona falando sozinha. Não dava para entender direito, só uns murmúrios. Pensei, beleza, o vizinho deve trabalhar com call center ou algo assim. Fiquei de boa. Mas aí a coisa começou a ficar estranha. A voz era sempre a mesma. Sempre aquele tom monocórdio, sem emoção. E o cara não parava de falar. Tipo, horas seguidas. Descrevendo coisas mundanas, sabe? Vou tomar café agora, pausa. São 9 horas e 32 minutos. Outra pausa, preciso escovar os dentes. No começo achei bizarro, mas relevei. Tem gente esquisita em todo lugar, né? Talvez o cara tivesse algum problema, sei lá. Ou gravasse podcast, ou fosse daqueles que narram a própria vida para YouTube. Mas tinha algo que me incomodava. Aquela voz. Era tão vazia. Como se não tivesse ninguém realmente falando, entende? Como se fosse uma gravação sendo reproduzida. Depois de umas 2 semanas ouvindo isso todo santo dia, comecei a prestar mais atenção. E foi aí que percebi. O cara não estava falando aleatoriamente. Ele estava descrevendo uma rotina. Uma rotina. Sempre a mesma. Mesmos horários, mesmas ações, mesmas frases. Vou até a cozinha agora. Vou abrir a geladeira. Vou pegar a garrafa de água. Bizarro, mas ainda assim... Sei lá, pensei que fosse só um maluco com toque ou coisa parecida. Até que um dia estava trabalhando num código complicado, bem concentrado, e fui pegar água. Abri a geladeira, peguei a garrafa e ouvi através da parede. Vou pegar a garrafa de água. Gelei e voltei para o computador, meio sem acreditar. Coincidência, pensei. Só coincidência. Mas meu coração estava acelerado. Resolvi testar. Levantei da cadeira e fui até a janela. Fiquei lá, contando mentalmente. 1, 2, 3. Aos 30 segundos a voz veio. Vou até a janela agora. Cara a cara, meu estômago virou. Corri até o banheiro e tranquei a porta. Fiquei lá respirando rápido, tentando processar o que tinha acabado de ouvir, 30 segundos depois. Vou trancar a porta do banheiro. Eu não conseguia me mexer. Fiquei ali encostado na pia, suando frio. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Câmeras, impossível. Microfones, como? E por quê? Mas a voz continuava, sempre com 30 segundos de atraso, sempre descrevendo exatamente o que eu tinha acabado de fazer. Vou lavar o rosto. Vou olhar no espelho. Vou voltar para a sala. Cada frase era como um soco no estômago. Passei o resto do dia em pânico total, mas tentando parecer normal. Fingi que trabalhava, mas na real eu só ficava ali parado, ouvindo. Testando, levantava, a voz descrevia. Sentava, a voz descrevia. Pegava o celular, a voz descrevia. Tudo com 30 segundos de diferença. Sempre aquele tom morto, sem emoção. Como se fosse um robô. Ou algo pior. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitado no escuro, ouvindo, mas a voz tinha parado. Silêncio total. Comecei a pensar que tinha pirado, que minha mente tinha inventado tudo aquilo.
Até que lá pelas 3 horas da manhã ouvi: "Vou dormir agora." E o pior, eu tinha acabado de fechar os olhos, 30 segundos antes. No dia seguinte, fui até uma loja de eletrônicos e comprei um gravador, daquele simples de bolso. Pensei, vou gravar essa merda, vou provar que não tô louco. Deixei o gravador ligado o dia inteiro, bem perto da parede que dava pro 402. Quando a noite chegou, tranquei todas as portas, fechei as janelas e apertei o play. A gravação começou, tinha captado tudo. A voz estava lá clara como cristal. Vou tomar café agora, são 9h32. Preciso escovar os dentes, tudo o que eu tinha feito. Tudo descrito com aquela precisão assustadora. Com aqueles 30 segundos de atraso, acelerei a gravação pulando para umas horas depois. Mas da mesma coisa, minha rotina inteira sendo narrada por aquela voz morta. E então, nos últimos 10 segundos da gravação, depois de horas de silêncio, um sussurro, bem baixinho. Mais inconfundível, Lucas, meu nome, meu sangue congelou. Minha visão escureceu nas bordas. Passei o resto da noite acordado, sentado no sofá de frente para a porta, com uma faca de cozinha na mão. De manhã, assim que o sol nasceu, desci direto para a portaria. O síndico estava lá, seu Ademir, um senhor meio barrigudo que sempre cumprimentava todo mundo. Seu Ademir, preciso falar com o morador do 402. Ele me olhou confuso. Do 402? Rapaz, aquele apartamento tá vazio faz tempo. Como assim vazio? Eu ouço uma voz de lá todo dia. Ele franziu a testa, pegou uma pasta com fichas dos apartamentos. Olha aqui, ó. A última inquilina saiu em setembro do ano passado. Aliás, foi bem triste. A moça se enforcou lá dentro. Meu estômago despencou. Como? É, coitada. Dizem que ela desenvolveu uma paranoia, ficou obcecada com o vizinho. Achava que alguém estava vigiando ela, seguindo ela. Piorou tanto que ela... Bem, você sabe. Ele balançou a cabeça com pesar. Depois disso, lacrei o apartamento. Tá fechado até hoje. Esperando os parentes decidirem o que fazer. Ninguém entra lá faz 6 meses. Mas eu ouço uma voz de lá. Todo dia! Seu Ademir coçou a cabeça. Engraçado, o apartamento 402 foi lacrado. O som deve vir dos dutos de ventilação. Esse prédio é antigo. Às vezes o som viaja por ali. Deve ser de outro andar. Mas eu sabia que não era, voltei pro apartamento tremendo. Entrei e tranquei a porta. Fiquei parado no meio da sala ouvindo. Silêncio. Silêncio absoluto. E então, como um eco distante vindo da parede. São 9h32. Pausa. Vou parar de ouvir agora. Mudei de apartamento na semana seguinte. Nem esperei o aviso prévio. Paguei multa, peguei minhas coisas e vazei. Fui morar com um amigo até achar outro lugar. Mas, cara, ainda hoje, quando tô sozinho em casa, às vezes eu ouço. Não é mais a mesma voz. Não é mais aquele tom morto e monocórdio. Agora é diferente, é uma voz feminina. E ela não descreve o que eu faço, ela descreve o que eu vou fazer, com 30 segundos de antecedência. Se você mora sozinho e começar a ouvir vozes através das paredes, cuidado com o que elas dizem. Porque talvez não sejam só vozes. Talvez seja alguém que nunca saiu. E talvez você seja o próximo a nunca sair também. Este relato foi recebido por e-mail anônimo para um integrante de um servidor do Discord sobre terror no Brasil, com o remetente se identificando apenas como Mãe Arrependida. Ela diz que mora em um apartamento no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e que isso aconteceu em junho de 2023. A mensagem veio com um anexo de áudio distorcido que ela jura ser real, mas que não conseguimos reproduzir aqui. Ela pediu para a gente compartilhar como um aviso, porque essas coisas não param só porque a gente ignora. Vamos ao depoimento dela, transcrito na íntegra. Oi, gente. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, sou designer gráfica e moro sozinha com meu filho, o Pedro, que na época tinha só 6 meses. A gente estava num apartamento alugado aqui em Pinheiros, São Paulo, daqueles prédios antigos, com paredes finas que deixam você ouvir os vizinhos tossindo. Meu ex me largou quando soube da gravidez, então era só eu e o bebê, batalhando para dar conta de tudo. Trabalhar em home office era uma loucura, porque o Pedro chorava muito à noite, e eu precisava monitorar ele enquanto fazia freelas no computador. Foi aí que decidi comprar uma babá eletrônica usada para economizar.
Vi um anúncio no Mercado Livre, um modelo antigo, mas bom, daqueles com câmera e áudio bidirecional por só R$ 150. A vendedora disse que estava perfeita, só que ela não usava mais porque a filha dela tinha crescido. Parecia uma pechincha, né? Mal sabia eu o que estava trazendo para casa. Chegou rapidinho, embrulhada num plástico bolha todo amassado. A caixa tinha um cheiro meio estranho, como mofo misturado com algo adocicado. Ignorei, achando que era só do tempo guardada. Instalei no quarto do Pedro, que ficava do lado do meu, separado por uma parede fina. O app no celular conectou fácil, e a imagem era nítida, com visão noturna e tudo. Na primeira noite, testei. Coloquei o Pedro no berço, fui para a sala e fiquei ouvindo pelo fone. Ele resmungava um pouco, mas logo pegou no sono. Tudo normal. Mas aí, tipo umas 23 horas, ouvi um som baixinho como um sussurro. Achei que era o vento ou o barulho da rua, porque Pinheiros é movimentado mesmo de madrugada. Desliguei e fui dormir, cansada pra caramba. No dia seguinte, estava tudo bem. Pedro acordou rindo, mamou, brincou no tapete. À noite, mesma coisa. Instalei a babá, fui trabalhar. Dessa vez ouvi de novo. Era uma voz de mulher, bem suave, cantando uma canção de ninar. Não era nada que eu conhecia, tipo Nana Neném ou aquelas clássicas. Era algo estranho, com palavras que pareciam antigas. Meio em português, mas com um sotaque que eu não identificava. Dorme, anjinho. O escuro te guarda. Não chore, não chore. Algo assim. Meu coração acelerou um pouco, mas pensei, deve ser interferência, né? Esses aparelhos antigos pegam rádio ou vizinhos. Levantei, fui pro quarto do Pedro. Ele estava dormindo tranquilo, o peito subindo e descendo devagar, o cheirinho de talco no ar. A babá piscou verde, funcionando normal. Voltei para a sala, mas o sussurro continuou por uns minutos, depois parou. Fiquei com um arrepio na nuca, daqueles que sobem devagar, como se alguém tivesse passado a mão gelada nas costas. Mas raciocinei. Deve ser bug no app. Atualizei e fui dormir. Mas levei horas para pegar no sono. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a melodia na cabeça. Aquela voz triste ecoando. Passaram uns dias assim. Toda noite a voz voltava. Sempre por volta das 23h30. Às vezes sussurrava a canção inteira, outras só pedaços. Comecei a notar detalhes. O tom era carinhoso, mas tinha uma tristeza profunda, como se a mulher estivesse chorando por dentro. O ar no apartamento ficava mais frio nessas horas, e eu sentia um cheiro sutil de leite azedo, misturado com algo metálico, tipo sangue seco. Pedro dormia bem, mas eu não. Acordava suando, com o coração batendo forte, às vezes com a sensação de que tinha alguém parado na porta do quarto, me observando no escuro. Comecei a tomar café demais, minha produção no trabalho caiu, e minha mãe ligava preocupada, porque eu estava com olheiras fundas. Uma noite, chamei minha irmã, a Carla, que mora em Moema. Ela veio dormir aqui para me ajudar. Mana, você tá estressada, deve ser imaginação, ela disse, rindo. Colocamos a babá ligada e ficamos na sala conversando baixinho, tomando um vinho barato. Aí veio o sussurro de novo, mais claro dessa vez. Carla ouviu também, os olhos dela arregalaram. Que porra é essa, Ana? Parece uma mulher cantando e chorando ao mesmo tempo. O vinho derramou na mesa quando ela pulou do sofá. Corremos pro quarto. Pedro quietinho, berço intacto, a luz noturna projetando sombras na parede. Carla quis desligar na hora, mas eu disse, deixa, vai que é só interferência. Ela ficou pálida. Concordou hesitante. Ela foi embora no dia seguinte bem cedo, sem tomar café, me mandando mensagem da rua. Joga isso fora, cara. Me deu um frio na espinha. Não consigo parar de pensar naquela voz. Comecei a pesquisar o modelo no Google. Era um Baby Monitor Pro 2000, daqueles de uns 10 anos atrás. Encontrei fóruns antigos falando de uma função de memória de voz, que gravava áudios automáticos para repetir canções para os pais ocupados. Mas a maioria dizia que estava desativada faz tempo, por causa de recalls envolvendo invasões de privacidade. Aí, num site de notícias velhas, achei uma matéria de 2015. Uma mulher chamada Sofia, de Campinas, interior de São Paulo, tinha perdido o bebê dela, um menino de 4 meses chamado Gabriel, para síndrome da morte súbita infantil. O aparelho era o mesmo modelo. Ela estava em casa, usando fones de ouvido para trabalhar à noite e não ouviu o choro. O bebê se debateu no berço, sufocou e morreu sozinho nas primeiras horas da manhã. A polícia investigou, mas foi arquivado como acidente. O pior,
O aparelho tinha gravado tudo na nuvem, mas ela nunca acessou. Diziam que Sofia entrou em depressão profunda. Nunca se recuperou. Meu estômago revirou. Será que era o mesmo aparelho? A vendedora do Mercado Livre era de Campinas. Mandei mensagem para ela. Ei, de onde veio essa babá? Resposta demorou, mas veio. Era da minha tia, que faleceu ano passado. Por quê? Tem algum problema? Tia dela, Sofia? Não respondi de imediato, mas baixei o app antigo da nuvem, usando credenciais antigas que achei no manual. Senha padrão burra que eu sou. Lá tava gravações de anos atrás. Áudios de um bebê chorando baixinho. Depois mais forte, se debatendo. Sons de lençóis amassados, gaspes curtos, desesperados. E a voz da Sofia, distante e cansada. Calmas, amor, mamãe tá aqui. Mas ela não tava. Ela tava em outro cômodo, provavelmente concentrada demais no trabalho. Meu Deus, era horrível ouvir aquilo. Sentia a angústia dela atravessando os anos. Apaguei tudo, tremendo, chorando junto. Depois disso, piorou muito. A babá começou a captar duas frequências simultâneas, como se tivesse se dividido em realidades paralelas. Uma era o quarto do Pedro, normal, com ele respirando tranquilo. A outra, um lugar escuro, úmido, com eco profundo como um porão ou túmulo. Dali vinha um choro constante de bebê. Não parava nunca. Baixinho no começo. Depois desesperado, como se estivesse sufocando de novo, revivendo aquela noite de 2015. Eu ouvia sussurros misturados. Não chore. Não como o meu. Não deixe acontecer de novo. Uma noite estava sozinha, Pedro no berço. O choro veio forte, dilacerante, e a voz disse claramente, com raiva e dor: não deixe ele chorar como você deixou o meu. Não merece perdão. Meu sangue gelou. Corri para o quarto. Peguei o Pedro no colo. Ele estava quentinho, respirando normalmente, alheio a tudo. Mas no app, a câmera mostrava o berço vazio, completamente vazio, como se Pedro nunca tivesse estado ali. Pisquei várias vezes, e a imagem tremia, distorcia, como se algo invisível estivesse lá balançando o berço devagar, com movimentos deliberados. Tentei desligar o aparelho. Puxei o fio da tomada com força, quase quebrando, mas ele continuou ligado, a tela piscando em vermelho agora, e o choro aumentou, ecoando no apartamento inteiro, misturado com risos baixos, histéricos, como se a voz estivesse rindo da minha cara, da minha ilusão de controle. Pedro acordou chorando de verdade, assustado com meu desespero, e eu fugi para o banheiro, trancando a porta com força, apertando ele contra o peito, sentindo meu coração explodir. O cheiro de leite azedo invadiu tudo, nauseante, e senti uma respiração fria na nuca, úmida como se alguém estivesse atrás de mim, bem perto, sussurrando com lábios gelados: agora é a sua vez. Você vai entender a dor. No dia seguinte, joguei a babá no lixo do prédio, bem no fundo da caçamba, coberta com sacos pesados. Mudei o Pedro para o meu quarto, comprei uma nova cara 0 bala direto da loja. Mas ainda ouço às vezes, não no aparelho, mas no silêncio da noite, quando tudo deveria estar tranquilo. Um choro distante, abafado, como se viesse de debaixo da cama ou atrás da parede, procurando uma brecha para entrar. E se eu fecho os olhos, vejo o berço vazio, mesmo com o Pedro dormindo do lado, respirando calmamente. Será que era a Sofia? Ou algo que veio com ela, preso naquela culpa sem fim? Não sei. Só sei que duvido de tudo agora. É real? Ou tô louca? Às vezes acordo de madrugada achando que ouvi meu nome sendo chamado com aquela voz. Se você é mãe ou pai e usa uma babá eletrônica usada, cuidado com as vozes que ouve à noite. Elas podem não ser do seu filho. E talvez nunca parem de chorar. Ainda sinto o arrepio como se ela estivesse aqui, na sombra, esperando eu errar de novo, esperando eu baixar a guarda. Não durmo mais sem luz acesa. E nunca mais compro nada usado. Relato encontrado em grupo privado de entregadores de aplicativo, no Facebook, postado em 15 de março de 2024, por Saulo Pereira, 28 anos, entregador em São Paulo, Zona Oeste. Eu preciso contar isso para alguém antes que eu enlouqueça de vez. Trabalho com entrega de aplicativo faz quase 3 anos, desde que perdi o trampo na pandemia. Já vi cada coisa nesse trabalho, gente. Vocês não têm noção. Mas nada. Absolutamente nada se compara ao que aconteceu nas últimas semanas. Tudo começou no final de janeiro desse ano.
Eu estava fazendo meu horário normal, das 19 às 2 da manhã, pegando corrida na região da Lapa e Perdizes. Ganhava uma grana boa nesse período, menos trânsito, gorjetas melhores. Nada demais, só o corre do dia a dia mesmo. Foi numa segunda-feira, lembro bem, porque segunda sempre é mais fraco. Eu estava parado perto de uma hamburgueria esperando o pedido quando bateu a notificação. Restaurante japonês, entrega para Rua Clélia, valor bom, distância curta. Aceitei na hora. Peguei o pedido, conferi tudo certinho como sempre faço e segui para o endereço. O prédio era daqueles antigos, sabe? Fachada dos anos 70, 80, meio desgastada, mas ainda conservada. Nada que chamasse muita atenção. Cheguei lá pelas 23h15. Fui no interfone procurar o apartamento 12B. Antes mesmo de apertar o botão, meu celular vibrou. Era mensagem no chat do app Moi. Deixe na porta do apartamento. Não toque a campainha, não bata na porta. O dinheiro está embaixo do capacho. Obrigado, achei estranho, mas não era a primeira vez que acontecia isso, né? Tem gente que tem bebê pequeno, gente que trabalha em home office, gente tímida, sei lá, cada um tem seus motivos. Entrei no prédio porque a porta social estava aberta, subi as escadas até o segundo andar. O corredor estava meio escuro, só metade das lâmpadas funcionando, aquele cheiro de prédio velho, mistura de mofo com produto de limpeza. Achei o apartamento 12B no final do corredor, bem no canto. Coloquei a sacola na frente da porta, levantei o capacho e lá estava o envelope. Abri. Valor exato do pedido mais R$ 20 de gorjeta. Para uma entrega de R$ 45, era uma gorjeta muito boa. Tirei foto da entrega como sempre faço. Marquei como concluída e fui embora. Pensei que fosse caso único, mas não foi. Na quarta-feira, novo pedido. Mesmo restaurante japonês, mesmo endereço, mesmo apartamento 12Bs. 23h20. Mesma mensagem. Deixe na porta, não toque a campainha, não bata. Dinheiro embaixo do capacho. Subi de novo, deixei o pedido, peguei o envelope. Dessa vez tinha R$ 25 de gorjeta. Comecei a achar meio bizarro, mas dinheiro é dinheiro, né, mano? E a pessoa estava pagando bem. Isso virou rotina. Toda semana, pelo menos 2, 3 vezes, batia pedido pro apartamento 12B. Sempre depois das 23h. Sempre o mesmo esquema. Deixar na porta, dinheiro embaixo do capacho, gorjeta generosa. Restaurantes variavam. Às vezes era japonês, às vezes pizza, às vezes hambúrguer, mas o endereço era sempre o mesmo. Eu comecei a ficar curioso, confesso, quem era essa pessoa? Por que nunca abria a porta? Porque sempre pagava tão bem. Uma noite, devia ser começo de março, eu comentei com outro entregador no ponto. Mostrei o endereço para ele, perguntei se ele conhecia. O cara olhou para o celular dele e franziu a testa. Rua Clélia, 12B. Ficou em silêncio uns segundos. Cara, eu juro que já ouvi falar desse endereço. Mas não lembro onde. Não deu muita bola, mas aquilo ficou na minha cabeça. A situação ficou mais estranha na semana seguinte. Foi numa sexta-feira. Tava chovendo pra caramba, daquelas chuvas de verão que alaga tudo. Eu quase não aceitei pedido porque estava muito arriscado andar de moto. Mas aí bateu apartamento 12B e a gorjeta prometida era de R$ 30. Precisava da grana, então aceitei. Cheguei no prédio encharcado, pingando água. 23h40. Subi as escadas deixando um rastro de água. O corredor estava mais escuro que o normal. Parecia que mais lâmpadas tinham queimado. Coloquei a sacola na frente da porta do 12B. Peguei o envelope embaixo do capacho, como sempre. Mas dessa vez, sei lá o que deu em mim. Aquela curiosidade idiota que a gente tem, olhei para o corredor vazio. Não tinha ninguém. Escutei só o barulho da chuva lá fora e o zumbido baixo das lâmpadas. Me aproximei da porta e espiei pelo olho mágico de trás para frente, tentando ver alguma coisa. Não dava para ver nada. Tava tampado por dentro, ou sei lá. Foi aí que eu vi a janela. Do lado da porta tinha uma janela pequena, daquelas antigas com vidro fosco e esquadria de madeira. A cortina estava meio aberta. Dava para ver um pedaço da sala. Eu sei que não devia. Eu sei, cara. Mas fui lá e olhei. A sala estava completamente vazia. Não tinha sofá, não tinha mesa, não tinha nada. Só o piso frio e as paredes com pintura descascada. E no meio da sala, no chão, tinha comida.
Não era a comida que eu tinha acabado de deixar. Era comida antiga. Embalagens de restaurante espalhadas, algumas abertas. A comida ainda dentro. Tudo parado ali, intocado. Dava para ver mofo em algumas caixas. Meu coração disparou. Senti aquele frio na espinha. Aquele arrepio que sobe da nuca. Dei uns passos para trás, quase tropeçando na minha própria mochila. Olhei para a porta de novo. A sacola que eu tinha deixado ainda estava lá parada. Ninguém tinha pegado. Desci as escadas correndo, quase escorreguei 2 vezes. Cheguei no térreo completamente perturbado, o coração batendo forte no peito. Fui direto para o painel do elevador para confirmar uma coisa. Os botões iam do térreo ao 5º andar. Apartamentos A, B, C, D em cada andar. Só que no 2º andar, só tinha apartamento 12A, 12C e 12D. Não existia apartamento 12B. Senti as pernas bambearem. Olhei para o corredor que levava ao 2º andar pela escada. Tudo escuro lá em cima. Saí correndo daquele prédio debaixo da chuva. Montei na moto com a mão tremendo. Mal consegui colocar a chave na ignição. Peguei o celular para fechar a entrega no app, mas a tela estava estranha. Carregando, quando atualizou, tinha uma mensagem nova no chat. Eu vi você olhando. Só isso. 4 palavras. Senti meu estômago embrulhar. Olhei para o prédio pela última vez. No 2º andar, na janela do final do corredor, tinha uma luz acesa agora. E uma sombra. Alguém estava me observando de lá de cima. Acelerei a moto e saí dali sem olhar para trás. Cheguei em casa quase 1 da manhã, ainda tremendo. Não consegui dormir direito. Ficava repassando tudo na cabeça. A sala vazia, a comida velha no chão, a mensagem. No dia seguinte, abri o app para trabalhar. Fui nas configurações. Tentei bloquear aquele endereço de alguma forma. Não tinha como. Pensei em denunciar, mas denunciar o quê? Que um apartamento fantasma estava pedindo comida. Tentei esquecer. Continuei trabalhando normalmente na semana seguinte. Nenhum pedido para o apartamento 12B apareceu. Fiquei aliviado. Pensei que tinha sido só alguma falha no sistema, algum trote elaborado. Mas aí começou a parte pior. Na sexta-feira seguinte, 23h em ponto. Meu celular vibrou. Olhei a tela. Não era um pedido novo. Era uma notificação do app, mas diferente. Estava escrito: pedido aceito, motorista a caminho. Só que eu não tinha aceito pedido nenhum. Que eu nem estava online no app. Fechei o aplicativo, reiniciei o celular. A notificação continuou lá. No sábado, mesma coisa. 23h, notificação, pedido aceito, motorista a caminho, domingo, segunda, terça, todo santo dia. No mesmo horário, meu celular vibrava com aquela mensagem. Desinstalei o app. Instalei de novo. Mudei de celular. Nada adiantou. A notificação sempre aparece. 23h em ponto. E tem mais uma coisa que está me deixando maluco. Tem noites que eu acordo de madrugada, tipo 3, 4 horas da manhã, e sinto cheiro de comida. Comida de restaurante, sabe? Hambúrguer, pizza, comida japonesa. Mas não tem nada na minha casa. Eu moro sozinho. Não peço delivery para mim faz dias. Ontem à noite eu estava deitado tentando dormir quando ouvi um barulho, tipo um plástico amassando, saco de entrega sendo aberto. Levantei da cama, acendi a luz. Nada. Mas o cheiro estava lá e forte e enjoativo, fui até a porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Mas juro que vi uma sombra se movendo no final, perto da escada. Não tive coragem de abrir a porta. Agora são 3h15 da manhã e eu não consigo dormir. Daqui a pouco vai dar 23h de novo. E eu sei que meu celular vai vibrar. Eu parei de trabalhar com entrega. Pedi demissão de tudo. Excluí o app, quebrei o chip e... Mas não adianta. Todo dia, 23h, a notificação chega. Pedido aceito, motorista a caminho. E eu não sei mais o que fazer. Porque cada dia que passa, o cheiro fica mais forte. E a sombra no corredor fica mais próxima da minha porta. Eu só queria ter deixado o pedido e ido embora naquela noite. Nunca devia ter olhado pela janela. Se você trabalha com entrega de aplicativo e receber pedidos sempre para o mesmo endereço depois das 23h, não seja curioso. Deixe a comida e vá embora. Porque tem cliente que não quer ser visto e tem cliente que nunca deveria ter feito pedido nenhum.
Ainda sinto o cheiro da comida todas as noites. E ainda ouço o plástico sendo aberto do outro lado da minha porta. Logo, logo eu sei que vou ter que atender quando baterem. O relato foi enviado por Luísa Andrade, designer gráfica que trabalha no centro do Recife, Pernambuco. O relato está datado de 15 de agosto de 2023. Eu sei que vai soar estranho, mas vou contar do jeito que aconteceu. Tentei escrever algumas vezes e apaguei, porque toda vez que releio, sinto aquele cheiro fraco de cigarro que me acompanhou por meses. Se você mora de aluguel, especialmente em prédio antigo reformado, talvez se reconheça aqui. Me mudei para o apartamento numa sexta às 17h10. Tudo parecia perfeito. Taco lixado brilhando, marcenaria novinha, janela dando para a rua com árvores altas. Era pequeno, mas eu estava feliz. No sábado de manhã, a portaria me entregou as primeiras cartas. 3 envelopes com urgente em vermelho, endereçados a um tal de Miguel Torres. Deixei em cima da geladeira. No domingo chegaram mais 2. Na segunda, outras 4. Uma dizia, aviso final, 72 horas. Abri esperando achar um telefone de contato. Era cobrança. Parcelas vencidas, tom de ameaça polida. Na terça fui aos Correios da Rua do Hospício. Expliquei que tinha acabado de mudar e que as cartas eram do inquilino anterior. A atendente conferiu tudo no sistema e disse confusa. Moça, nesse endereço não tem nenhum Miguel Torres cadastrado. Pedi para escrever devolver ao remetente e colocar de volta. Na quinta chegaram mais 2. Comecei a empilhar os envelopes numa caixa perto da porta. Cada um repetia a mesma linguagem. Último aviso, protesto, intimação. O nome dele sempre perfeito, Miguel Torres. Eu não tinha rosto para esse nome. Então inventei um automaticamente. Um cara alto, cansado, de camisa com bolso, que fumava no parapeito olhando as pessoas passarem. Na segunda semana, acordei de madrugada com o coração acelerado. Olhei o celular, 3h17. A luz do corredor parecia filtrada por algo amarelo. Foi quando percebi que a porta do apartamento estava escancarada. Eu tinha certeza de que tinha trancado. Me levantei devagar. O corredor não era o corredor que eu conhecia. Tinha papel de parede florido, desbotado, e as portas tinham fechaduras de latão antigo. O cheiro era de madeira úmida e cigarro frio. Ouvi uma risada abafada em algum lugar. Foi quando vi o homem. Alto, magro, cabelo escuro penteado para trás, camisa clara por dentro da calça. Carregava uma sacola de papel marrom. Ele passou por mim sem me ver e entrou no meu apartamento, como quem entra na própria casa. Entrei atrás dele e tropecei numa sala que não era a minha. Sofá verde musgo de veludo, aparador de madeira com marcas de copo, cortinas de renda, fotos em preto e branco, uma mulher de coque, um menino de uniforme. O mesmo layout, mas com outra vida sobreposta. O homem largou a sacola na mesa e acendeu um cigarro. Virou-se devagar, me viu, e a testa dele fez um vinco. O que você está fazendo na minha casa? A voz não foi agressiva. Foi só certa. Eu pisquei num reflexo de pânico, e quando os olhos abriram estava de volta ao meu apartamento normal. Paredes brancas, rack barato, caixa com cartas, porta fechada, trancada por dentro. No dia seguinte decidi que tinha sido um sonho. Fui trabalhar meio zumbi. À tarde comprei spray anti-cigarro. À noite empurrei a cômoda contra a porta. Mas as cartas não paravam. E começaram as coisas pequenas. A caneca que deixei na pia apareceu seca no escorredor. Minha chave apareceu em cima da geladeira, ao lado de um pires que eu não tinha. A planta ficava girada, como se alguém rodasse o vaso. E o cheiro de cigarro, aquele resíduo frio de quem fumou há pouco tempo. Toda vez que o cheiro aparecia, alguma coisa tinha mudado de lugar. Perguntei na portaria. Uma moradora do 302 comentou no elevador. Esse 402 teve uma história. Um rapaz, Torres. Miguel, boa gente. Fumava demais, coitado. Morreu sozinho. Dizem que foi o peito. Depois disso, vende reforma entra gente nova. Voltei para casa com o nome martelando. Joguei no Google com o endereço. Na terceira página, um PDF de jornal. Homem é encontrado morto em apartamento no centro. A foto granulada, a janela igual à minha. Miguel T., de 43 anos. Causa em investigação. Data 6 anos antes. Minha casa virou território disputado. Acordava de madrugada com passos no taco. A TV marcava no histórico
um canal que eu não via. Uma vez encontrei café numa caneca com uma cinza dentro. Comecei a dormir com o celular gravando áudio. No quinto dia, às 2h51, um assobio curto. Depois, um arrastar de cadeira. Eu sei, saía de lá. Só que tinha acabado de entrar investido num aluguel caro. E tinha vergonha da possibilidade de estar surtando. A psicóloga disse que eventos estressantes provocam dissociações, que eu poderia estar projetando. Na sexta, fiz um teste. Escrevi um bilhete e deixei na mesa ao lado do pires cinzeiro. Miguel, se você mora aqui, me desculpa. Eu só quero viver em paz. Posso ficar? Coloquei uma caneta em cima. Tranquei a porta e fui trabalhar. Voltei às 19h40. O cheiro de cigarro veio na minha cara quando acendi a luz. A caneta tinha sido movida. Abaixo da minha letra, num traço duro. Isso é minha casa. O piso rangeu e ouvi um rangido respondendo na cozinha. Tentei lutar pela minha versão da realidade. Botei música, lavei louça, falei alto. Chega, Miguel. Às 23h30 fui dormir. Travei a porta do quarto. Coloquei o celular gravando. Acordei com a luz amarelada atravessando a base da porta. O cheiro ficou espesso, quase doce. A maçaneta mexeu devagar e parou. O taco estalou perto do pé da cama. Ouvi a minha respiração misturada com outra mais longa. O que você está fazendo na minha casa? Eu disse, rouca, o mesmo que você. A voz veio de onde não cabia ninguém. Empurrei a cômoda e abri a porta. O meu sofá tinha desaparecido. No lugar, o verde musgo, o aparador exibindo marca de queimado. O quadro da mulher de coque me olhando como se eu fosse a intrusa. E Miguel em pé, feições cansadas, cigarro aceso iluminando os dedos. Corri para a porta da entrada. Estava entreaberta para o corredor das flores desbotadas. A escada parecia mais íngreme. Ouvi passos subindo e vozes distantes. Vi uma mulher atravessando com garrafa de leite e um menino de uniforme. Voltei um passo por pânico. A porta bateu sozinha, violenta. Estava no meu apartamento de novo. Só que não igual. A caixa tinha caído, envelopes espalhados. E no topo havia um envelope novo, branco, com minha letra sem que eu tivesse escrito. Luísa Andrade, aviso final. Dentro tinha uma foto da minha sala, com meu celular gravando. No reflexo da TV, flutuando escuro, um rosto que poderia ser o meu se eu tivesse passado tempo demais em salas com fumaça. No sábado, chamei um chaveiro. Decidi guardar tudo de Miguel numa pasta e levar para a portaria. Quando abri a porta, tinha um pires no chão do corredor. O mesmo pires cinzeiro. Tinha cinza dentro. Desenhando um Me no domingo, anunciei o apartamento. Um homem ligou 10 minutos depois. Disse que se chamava Miguel também, que precisava de um lugar pequeno, mas com janelão e taco. Eu desliguei. Passei o dia fora porque meu apartamento tinha virado um lugar onde eu era visita. Demorei mais uma semana para sair. Nesse tempo, o padrão ficou claro. Sempre que o cheiro ficava nítido, alguma coisa mudava. Às vezes eu ouvia o bico do isqueiro arranhar. Às vezes dizia, Miguel, eu já tô indo. E parecia que a casa respirava, concordando. No último dia, deixei a chave na bancada com o pires cinzeiro. Escrevi, fica em paz. O corredor estava normal. Lâmpada branca, pintura nova. No Uber, senti que tinha esquecido alguma coisa. Ainda assim, a sensação de ter deixado uma parte de mim ficou grudada. Mudei para bairro distante, prédio sem charme. Nunca mais recebi cartas para estranhos. Mas de vez em quando, especialmente cansada, acordo com o copo que deixei na sala aparecendo no escorredor. Explico que foi sono. Só que ontem, quando abri a porta, encontrei um envelope no chão. Urgente. Sem selo, sem remetente. Meu nome e meu endereço novo. Dentro, um recorte de jornal. Mulher encontra intrusa em casa nova, jura que era ela mesma. A data era em atualização. Se você se mudou recentemente e começou a receber cartas que não são suas, não faça como eu. Não se acostume. Se disserem que não existe registro daquele nome no seu endereço, cuidado com o que você traz quando empurra a porta. Há casas que lembram seus donos, e há donos que lembram suas casas, mais do que lembram a própria morte. Eu ainda ouço o arranhar do isqueiro, às 2h51, como quem chama alguém para dividir a última tragada. E quando o cheiro aparece, sei que alguma coisa da minha vida mudou de lugar. Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal,
e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.